Amados irmãos, amadas irmãs, já começamos a sentir que o nosso coração vai se aquecendo para a celebração da Páscoa. A vigília pascal é a festa das festas na igreja. É o mistério central da nossa fé, a Páscoa do Senhor. Para esta grande solenidade, nos preparamos durante o tempo quaresmal, vivenciamos o tríduo pascal, que encerra hoje, com a vigília pascal e entramos na Páscoa, no tempo pascal, chamados a ter vida nova em Cristo, o Filho de Deus. Esta é a grande mensagem da Páscoa, chamados a viver uma vida nova em Jesus. Todos queremos renovar. A natureza se renova e precisamos acreditar na nossa possibilidade de renovação. E a liturgia desta noite é muito bonita. Ela tem uma divisão em algumas partes, por exemplo, a bênção do fogo novo, pedindo que a luz do Cristo ressuscitado possa se acender em nossas vidas. Não somos das trevas, mas somos da luz. Depois ouviremos a palavra de Deus. Vamos sentar e escutar com ouvidos de discípulos de Jesus a história da salvação. Eu gosto muito de celebrar a vigília pascal. A palavra de Deus vai caindo nos nossos corações. Vamos recordando o mistério da salvação. São 9 leituras que são proclamadas, 8 salmos. E aí nós começamos com a criação. A liturgia começa trazendo para nós o contato, a proximidade com a criação de Deus, com o ato de fé de Abraão, o pai da fé, com a passagem do Mar Vermelho, saindo da escravidão, a travessia do Mar Vermelho, com a exortação dos profetas, a promessa de derramar uma água viva, um coração novo, criar um coração novo na vida das pessoas. E vamos então ouvindo a palavra de Deus e chega o momento então do grande anúncio da ressurreição de Cristo. É o mistério que nós vamos celebrar e vamos entrar vivenciando este tempo novo da Páscoa. A liturgia de hoje é uma liturgia que nos remete ao sacramento do batismo. Por isso nós teremos, os que participam, a oportunidade de fazer a renovação das promessas batismais. O tempo da Quaresma era o tempo de preparação para o batizado, né, de adultos, pessoas que se preparavam para ser batizadas na vigília pascal. Hoje, em muitas igrejas, paróquias, será realizado o sacramento do batismo. Ele é um mistério muito importante que eu quero discorrer agora, chamando destaque para a leitura de São Paulo aos Romanos, que será proclamada nesta noite da vigília pascal. A leitura, nos falando do batismo, faz uma ligação do batismo com a morte e a ressurreição de Jesus. O apóstolo começa perguntando: será que ignorais que todos nós, batizados em Cristo, é na sua morte que fomos batizados? E depois, ainda mais para frente, se morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos,
não morre mais e a morte já não tem mais poder sobre ele. Então, amados irmãos e irmãs, vamos pensar um pouco nesta realidade das pessoas que são batizadas, dos que hoje serão batizados. Né? Qual o sentido do batismo para nós? Já ouvimos tantas palavras a respeito do sacramento do batismo. Qual é a nossa compreensão do sacramento do batismo que nós recebemos e que nos faz, com sua força e graça, estar presentes no mundo? O que o sacramento do batismo nos ajuda a buscar esta vida e vivenciar esta vida nova que somos chamados a viver a partir aqui da celebração da Páscoa. Perguntar sobre o batismo, alguém talvez vai dizer: o batismo remove o pecado original, aquele pecado de nossos primeiros pais. Isso é verdade. Remove o pecado original. Mas é preciso compreender o que é este remover o pecado original, como isto acontece e qual a implicação, a consequência ética, moral disto para a nossa vida. Outros talvez vão dizer, e normalmente nas preparações para o sacramento do batismo, costuma-se dizer: ele nos incorpora a Cristo, ao corpo místico de Cristo. Nos faz participantes do corpo místico de Cristo. Nos introduz na vida eclesial, na vida de igreja. Também é verdade, é na igreja que nós vivemos a nossa fé, é na igreja que nós participamos dos sacramentos, acolhemos a palavra do Senhor, vivemos em comunidade, vivemos como irmãos. Depois, uma outra compreensão do batismo é dizer que ele nos torna moradas do Espírito Santo. Compreender o batismo como uma descida do Espírito Santo sobre nós e vem morar em nós. Também é verdade, somos templos do Espírito Santo. Mas o que às vezes não se diz é que o batismo é uma co-crucificação e co-ressurreição da pessoa em Cristo. Batismo como morte, como crucificação da pessoa, é o que Paulo nos chama a atenção. Será que ignorais que todos nós batizados em Jesus Cristo é na sua morte que fomos batizados? O batismo, ser batizado, então, vamos compreender, é ser crucificado com Cristo. Celebramos a paixão, a morte de Cristo e por isso ser batizado é estar com Cristo crucificado, é participar do seu mistério de morte. Mas é também ser sepultado, porque Cristo descido da cruz, colocado nos braços de Maria, depois é ser sepultado. Então, ser batizado é ser crucificado com Cristo e sepultado com Ele. E participar da sua vida. Nós talvez tenhamos um pouco de dificuldade de compreender por causa da forma que batizamos, às vezes é por um derramamento da água batismal na cabeça de quem está sendo batizado, por aspersão. Mas Paulo, quando está fazendo esta palavra, trazendo esta palavra, com certeza ele está lembrando do batismo de São João Batista, que mergulhava a pessoa no Rio Jordão. Então, um batismo por imersão que vai então nos fazer compreender que é um sepultamento na vida de Jesus. Cristo na cruz, ele morre. A cruz se torna poderosa, sinal de vida,
sinal de triunfo, a única maneira de triunfar sobre o pecado original, sobre o pecado de nossos primeiros pais, sobre o pecado de Adão, é a cruz. Porque com a morte de Jesus ele destruiu a morte antiga, destruiu o pecado. Ele libertou a humanidade do príncipe deste mundo. Então a cruz se tornou poderosa. Então, nós somos chamados a viver este mistério do batismo, a entrar, participar, né, deste mistério do batismo. E qual que é a consequência para nós? Porque Paulo também traz uma ligação do batismo enquanto ressurreição. Cristo morreu e ressuscitou. Há uma conexão também com a ressurreição. E o batizado, então, ele morre com Cristo, é sepultado com Cristo, em Cristo, mas também ressuscitado. Ressuscitado, e para isto ele é chamado a participar da vida de Jesus. Isto é o que nós anunciamos, que a igreja anuncia, a necessidade de viver a vida nova, de buscar a vida nova em Cristo, a necessidade de libertar do mundo das trevas, de construir fraternidade, de participar da alegria sendo morada do Espírito Santo, tendo removido este poder tão grande do pecado, mas estar lutando, buscando, esforçando para estar incorporado em Cristo, participando do seu corpo místico, sendo morada do Espírito Santo, crucificado, sepultado e ressuscitado em Cristo. Portanto, então, somos chamados, como uma implicação ética, moral, um comportamento, um jeito de viver, a ter vida em Cristo, a permanecer em Cristo, a viver a vida do Senhor e participar dos sacramentos que Ele deixou, para que assim nós possamos crescer. Então, nesse sentido, o batismo se faz necessário para que sejamos salvos, porque aí entramos no mistério de Jesus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, uma pergunta talvez possa nos ajudar nesta compreensão deste tempo novo, da Páscoa que nós vamos viver. Quando é que o batismo fica completo? Porque leva uma pessoa, às vezes uma criança ou adulto, para ser batizado. Então ele é batizado, derrama-se água, ele é ungido, derrama água batismal sobre sua cabeça ou é imerso nas águas batismais. Talvez alguém vai dizer, o batismo ele é completado quando a pessoa recebe a unção pós-batismal. Faz-se a unção com o óleo do crisma em quem é batizado. Ou talvez alguém vai dizer, não, o batismo ele vai ser confirmado no sacramento da crisma, ele se completa aí no sacramento da crisma, da confirmação. É verdade que é um caminho cristão, um caminho de adesão a Jesus, de participação no seu mistério. Mas é muito importante que tomemos consciência que o batismo, ele vai se completar em nós com a nossa morte. E como isto? Porque somos chamados a viver em Cristo. Participar, o batismo nos faz viver em Cristo, participar da sua vida, nos aproximar dele, ter a vida dele em nós, vivermos habitados pelo Espírito Santo. Então a morte de Cristo e a nossa morte se une à morte de Cristo, nos une à morte de Cristo, e então sabemos que a pessoa, quando morre, ela não peca mais. Neste mundo, nós temos o nosso pecado, o domínio, a fragilidade,
humana, essa condição pecadora humana, mas que, uma vez mortos, nós não pecaremos mais. E melhor se morrermos em Cristo, com Cristo. E para isso, então, ao ser batizados, nós somos inseridos no seu mistério de paixão, morte e ressurreição, buscando esta vida nova, e aí está a grande mensagem da Páscoa. Vivamos a vida nova em Jesus, o Filho de Deus. Queridos irmãos e irmãs, o anúncio da ressurreição, a celebração da ressurreição nos encha de alegria, nos traga paz, nos traga esperança, traga luz para as nossas vidas. Talvez exista alguma situação que está nos tirando a alegria, que está nos desanimando, que às vezes está nos fazendo parar, não seguir em frente. Talvez está nos fazendo a não buscar as coisas do alto. Vamos continuar buscando as coisas do alto. Nossa vocação é o céu. Caminhemos com alegria ao encontro do Senhor. Que todos possam ter uma feliz, abençoada Páscoa, renovando as suas esperanças, as alegrias do seu coração, na sua família, na sua vida, e que toda dor possa passar. Cristo venceu. Cristo venceu a morte. Cristo é nossa vida. E o nosso batismo nos faz inseridos, então, na sua morte e ressurreição, no seu mistério. É em Cristo que o nosso homem velho, ser velho, foi crucificado. Sabemos que o nosso homem velho, o nosso velho homem, foi crucificado com Cristo para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira que não mais servimos ao pecado, mas servimos ao Senhor. E servir o Senhor deve ser a nossa alegria. Feliz, feliz, feliz e abençoada Páscoa a todos vocês, amados irmãos e irmãs.